Níveis da consciência humana e o duplo quântico. O que será que eles têm a ver? Será mesmo que tem alguma relação? Quer saber? Fica comigo. Aloha, sou Selva Salerno, ativista quântica e licenciada em física, provando por A mais B que ciência e espiritualidade andam de mãos juntas. Bem, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante que são os níveis de consciência, né? Mas por que estudar os níveis de consciências e falar do duplo? Porque, em primeiro lugar, antes de você querer executar alguma coisa lá no futuro, você tem que entender o seu presente. Eles indicam como você vê a vida em relação ao local, à realidade onde você está inserido e o que você pensa, o que você faz nessa realidade. Bem, existem vários tipos de leituras, né? Vamos dizer assim, de leituras de níveis de consciência. A gente tem o Richard Barrett, né, que fala dos níveis de consciência, que, se não me engano, são 5 ou 6 níveis de consciência, né, que vai desde a pessoa que está na sobrevivência até aquele que está buscando se aprimorar em todos os setores da vida. Ele se baseou muito também na hierarquia de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, que provavelmente vocês que estão procurando alguma coisa sobre espiritualidade, vocês devem ter ouvido falar muito em alguns vídeos do professor Helio Couto. Enfim, ele fala bastante sobre isso, assim como tem outros youtubers também que falam a respeito disso. Em 1943, Abraham Maslow, que era um psicólogo, ele entendeu que havia diferentes níveis, né, de motivação que fazia com que o ser humano estivesse em patamares diferentes, vamos dizer assim. E aí ele publicou um artigo científico na Psychological Review, que é uma revista da área, e ele falou da motivação, né, existindo motivação desde a motivação fisiológica até a espiritual, ok? Muito interessante, né? E eu acho que dependendo muito daquilo que você busca, você pode encontrar respostas e ajuda dentro dessa pirâmide. Além dessas duas medidas, né, esses pesos e medidas, existe uma que saiu na década dos 70 do Dr. Clare Graves. É um psicólogo também. Ele estuda durante 50 anos, né, a espiral dinâmica da consciência, né? Então foi um estudo da consciência. E aí ele fala, né, se não me engano, acho que são 7 ou 8 estágios divididos em cores, né? Para cada setor da vida é uma cor, que você pode pensar de uma forma muito desenvolvida, por exemplo, a área profissional. E você pode não ter essa consciência na área da saúde, por exemplo, ou na área dos seus relacionamentos afetivos, ou da família, ou do estudo, enfim, em outras áreas que não sejam a questão profissional, ok? E é muito interessante porque essa espiral dinâmica, ela fala sobre a evolução da humanidade, que veio desde a Idade da Pedra até os dias atuais. Eu falo assim, até os dias atuais, foi mais ou menos, acredito que nos anos 2000, por aí, porque houveram alguns psicólogos que vieram estudando essa espiral, como o Richard Dawkins, né, e o Mihaly Csikszentmihalyi, que é um outro também psicólogo bem conhecido da área, né, que escreveu um livro chamado Flow, que é muito bom, diga-se de passagem, e fala sobre essa questão da consciência, né? Entendamos consciência não somente como o ato de estar consciente ou não. Entendamos a consciência nos referenciando ao que nós vivemos e como nós vivemos, né? Então a consciência vai muito além
do você estar num estado consciente ou inconsciente, ok? Feito isso, falado dessas 3 referências, o que eu fiz? Eu fiz uma medição e cheguei numas métricas, né, de níveis de consciência, que vai desde o reagente até a maestria. Cada um tem suas características, cada um desenha o momento que você pode estar passando. E dentro dessas características é importante entender que nós temos uma coisa que depende da gente, ou seja, nosso lado consciente, eu sou consciente de tal assunto, quanto o lado inconsciente, que podem ser traumas, podem ser crenças, enfim, podem ser engramas que tenham acontecido no decorrer da sua vida, inclusive o field, o campo onde você se encontra. Aí você me pergunta, Selva, você falou dos níveis de consciência e agora você está falando de campos? Que diabo de campo é esse? A cada 7 anos, quando eu falo um campo, isso me remete um pouco a games, né? No teu field, né? Então, depende de que elemento que você tem. Às vezes você tem um elemento terra, elemento água, aí no field, no campo que você está, você tem mais força ou menos força. É mais ou menos isso, né? Então, quando você conhece o mapa, quando você conhece aonde você está, né, você consegue entender como lidar com aquela região. Então vamos supor, vou fazer uma suposição aqui para vocês entenderem melhor. Vocês vão fazer uma trilha. Então vocês vão contratar um guia. Provavelmente esse guia tenha muita, mas muita experiência naquele local. Se acontecer alguma coisa com você no meio do caminho, ele vai saber quais são as melhores medidas, as medidas de segurança a serem tomadas. Então, quando você conhece seu field, quando você conhece seu setênio, você sabe exatamente o que você está passando, tanto de maneira mental, quanto a sua forma fisiológica, quanto a sua forma espiritual. Então, quando você entende o setênio, você sabe quais são os seus desafios. Né? Então, é interessante você saber que quando você faz o estudo dos níveis de consciência, você também tem que levar em consideração em que momento você se encontra. E aí você me pergunta, Selva, não estou entendendo. Você está falando do momento presente, mas o meu duplo está no futuro. O que tem a ver uma coisa com outra? É muito simples. Se você não entende o seu presente, se você não entende qual é o nível de consciência que você está, qual é o campo que você está pisando, né? Qual é o mapa no qual você está inserido, você com certeza não vai saber o que você vai querer, nem para o seu presente, que dirá para o seu futuro. Então, é impreterível que você entenda primeiro o nível de consciência que você se encontra. E segundo, qual é o setênio em qual estou inserido? Porque muitas vezes você tem um nível de consciência muito primário, mas você já está num setênio avançado, você já está com seus 49 anos, enfim. Outras vezes você está num setênio mais ameno, ou num setênio mais jovem, vamos dizer assim, né? Então você está num setênio dos 35 anos, por exemplo, mas você está num nível de consciência muito mais aprimorado, né? Em relação à sua espiritualidade, obviamente, né? E ao entendimento da sua vida, ok? Então nem sempre um anda junto com o outro. Não porque você está no setênio, você significa que está num nível de consciência mais avançado ou menos avançado. Que na verdade não existe mais avançado e menos avançado, tá? As métricas que eu faço, elas são horizontais. Não é como o caso da pirâmide de Maslow, que você tem aquela pirâmide, né, que vai da base até a cúpula, onde você está muito mais desenvolvido. Não tem nada a ver. São métricas, são medições. Assim, como se você estivesse dentro de um mapa no mesmo país, só que uma hora você está, por exemplo, no sul, outra hora no leste, outra hora no oeste, enfim. Não quer dizer que você seja menos ou mais do que alguém. Não. Essas métricas são para integração, ok? Você estudando isso, você entendendo o seu presente, você vai saber exatamente o que você tem que pedir para o seu duplo. Então, quando você se harmoniza com o momento que você está passando, o setênio onde você está inserido, ou seja, o campo que você está pisando, o chão que você está pisando, e aquilo que você é, que você sente, que você aprendeu, que
que seria o teu nível de consciência, aí você já sabe o que você precisa para melhorar. Então, por isso a relação entre os níveis de consciência e o duplo. Para você pedir alguma coisa, e isso assim fica claro, à medida que eu vou tratando com meus mentorandos, fica mais claro para mim que as pessoas têm certo problema em saber o que elas querem, ok? Aí você tem um outro problema também, que não é somente o que você quer, mas o que você está apto para receber. Então, quando você se conhece, quando você sabe aonde você está e o chão que você pisa, aí você entende o quanto você está pronto para pedir e para receber. Selva, mas que níveis de consciência são esses? Ao longo da semana que vem, eu vou mostrando para vocês cada nível em vídeos diferentes, mas já vou, de antemão, já vou trazer para você o seguinte. O reagente, que é aquele que reage, aquele que não pensa muito, que está completamente no automático, aquele que, do tipo, eu faço o que mandam eu fazer, né? Então eu acordo, tomo banho, vou para o serviço, faço o que eu tenho que fazer, volto para casa, faço o meu lazer ou a minha academia, volto, como e durmo. Então 80% das pessoas estão nessa fase. Depois você tem o questionador, aquele que tem medo de fazer as coisas, porque ele já conseguiu alguma coisa na vida e ele tem medo de perder o pouco que conseguiu. Aí você vai para o ponto crítico, e no caso é o explorador. É aquele que já consegue entender nas entrelinhas, por conta da vida dele, por conta daquilo que ele está observando, ou por conta simplesmente das sincronicidades, que existe muito mais do que aquilo que ele está vivenciando. Né? Não é somente acordar, tomar café, trabalhar, voltar. Não, a vida é muito mais do que isso. Né? Eu posso ser melhor. Eu posso aprender coisas melhores, né? E aí esse explorador, ele vai começar a explorar. O problema dele é que ele é meio procrastinador. Ele não gosta muito de fazer as coisas. Ele deixa para depois. Aí nós temos o integrador. Esse já está no nível top quase, né? Ele procura experimentar tudo aquilo que ele aprende. Então, se eu aprendi tal coisa, eu vou lá e experimento. Se eu aprendi a fazer, meditação transcendental, eu vou lá ver como é que é. Então, ele está muito mais mão na massa. E por conta dessa experiência, ele adquire a sabedoria. E no final, ele chega à maestria. A maestria é aquele onde a pessoa tem inteligência emocional, entende a inteligência física, entende a sua inteligência mental. Aquele que as coisas já acontecem meio que muito flow, muito fácil, tem muita clareza naquilo que ele quer, já consegue entender melhor como funciona a vida, né? Tem mais aptidão na questão da intuição, das percepções, né? Da linha do tempo. Entende muito mais essa interação com o seu duplo, entende muito mais a interação com o passado, sabe viver a vida de uma forma muito mais fluida. E é aí onde todos queremos chegar. Entender que existe muito mais do que ter coisas, né, e fazer coisas. E aí nós integramos realmente a espiritualidade. Entendendo-se que espiritualidade não é religião e espiritualidade não é mito. Você não acredita num mito, numa coisa que você inventou, numa história. Você acredita naquilo que vem de um fato. A espiritualidade é isso. A espiritualidade é você acreditar numa vis viva, numa energia, em propósitos, em sincronicidades, em coisas que vão além do mito. Não é porque, porque existe tal coisa que vai te castigar, ou então não, porque você tem que seguir. Não. Você entende, por exemplo, que as células, enquanto o feto está se formando, até todo o corpo se formar, houveram células que se suicidaram, normalmente porque sabem como formar, por exemplo, uma mão. Isso a gente chama de apoptose. E como é que elas sabem que tem que ser feito isso? Por que acontece o apoptose? Ninguém sabe. Então esse ninguém sabe faz parte da espiritualidade.
é algo que é transcendental, vai além daquilo que a gente conhece e é metafísico, vai além do que a gente conhece como física, ok? Isso é espiritualidade e tem muito a ver com muitos resultados da ciência, pelo menos para mim. E aqui no meu canal a gente vê a espiritualidade sobre esse prisma, ok? Então, se você quer realmente entender o seu futuro, primeiro você tem que entender o seu presente. Quem é você? Em que mapa você está inserido e de que maneira você pensa, você vê a sua vida. E é isso que eu convido você a entender no meu curso Acessando o Eu Infinito, né? Cujas pré-vendas vão iniciar na semana que vem. Para quem tiver interesse, vou deixar o link aqui embaixo, né? Só clicar lá, ler um pouquinho o que se refere e sejam bem-vindos ao curso. No mais, continuamos com nossos vídeos aqui no canal. Comenta aí, né, o que você quer saber mais. Caso te interessou, os níveis de consciência foi interessante, você entender níveis de consciência ou os setênios. Enfim, fique à vontade para perguntar, para comentar, que eu aguardo por isso. Gratidão por estar aqui, beijo, aloha, até o próximo vídeo.